Prazer estar aqui com você. Acho que é a terceira vez já. Terceira vez já, cara. Exato. Já tá enjoada a minha cara. Vai ter mais uma, né? Se tu continuar na caminhada para participar das eleições, vai ter mais uma quando tu chegando. Não vai ser só mais uma, não. Vai ter muitas aí pela frente, porque eu quero ajudar muito o Brasil, viu, Igor? Então nós vamos... Tá bastante Como é que próximo. tá essa vida agora? Agora tu não é mais governador, né? Agora tu é candidato. Pré-candidato. Senão agora mesmo um juiz eleitoral vem aqui puxar a nossa orelha. E os caras estão te olhando, né? Os caras estão olhando, cuidando do que tu tá postando nas redes sociais, né? Tu fica postando aí novelinha de bonequinho, pô. Então, você já viu novelinha de bonequinho incomodar a autoridade ou é só aqui no Brasil? Aqui incomoda, pelo visto. Então, parece que a carapuça às vezes serve, não é? Porque ninguém tem medo de bonequinho de desenho, não. Você não imagina a quantidade de caricatura, de enterro que já fizeram com relação à minha pessoa lá em Minas Gerais. Enterro, eu já vi uns 20 enterros meus, sabe? Caixão com um boneco igual a mim sendo enterrado lá. E eu levo isso de boa, na brincadeira. Quem está na vida pública, eu acho que precisa olhar dessa maneira, você concorda? Mas lá em Brasília, nós temos uma casta diferente lá, os intocáveis. Esses caras não correm o risco do cara impedir você de, sei lá, participar das eleições, não, cara? Não é um troço que passa pela tua cabeça? Porque, veja, eu tô dizendo isso na esteira do que eu vi do Gilmar Mendes falando sobre o relatório do Alessandro Vieira, né? Achei excessivo o que ele disse nas redes sociais, né? Depois, sobre o caso contigo, ele deu uma entrevista também e ele fala umas coisas ali que eu fico, caramba, não sei se eu esperava um ministro do Supremo Tribunal Federal falar dessa forma, né? Por exemplo, não estou dizendo que mas e se fizesse um vídeo com o Zema como um homossexual, não sei o quê? Eu fiquei, que viagem isso daqui? Bom, mas independente você de vê qualquer que ele coisa, é um sujeito preconceituoso, você concorda? depois ele pediu desculpa, né? Ele falou, me expressei mal. Mas o ponto não é sobre o preconceito. O ponto é, como é que eu acuso, entre aspas, sendo um ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque ele fala umas outras coisas, por exemplo, do Alessandro Vieira lá, ou teria falado, ou sei lá, que também parecem umas acusações que depois tira o peso. Acusa e tira o peso, não tô dizendo que mas imagina se... Aí tu fica, caraca, que estranho, não esperava isso. E nesse sentido, tu não fica numa de... tô querendo ser candidato à presidência da República, sou um pré-candidato à presidência da República. Tá rolando, tem uma coisa que ameaça isso, que sei lá, algum tipo de... Vai que começa algum tipo de... os caras botam PGR atrás de tu, sei lá. Eu sei que ele se moveu lá, ele foi para a mídia e me parece que ele foi muito infeliz. Ele agrediu os homossexuais, agrediu os mineiros, os goianos, os paulistas do interior que falam igual a mim. Você está me entendendo o que eu estou falando ou não? E ele falou que eu tenho lá um sotaque... Lá que tu fala parecido com o Timor-Leste lá, não é isso? Eu acho que é falta dele conviver com quem mora no interior do Brasil. Você concorda? Porque se ele andasse pelo interior, ele ia encontrar milhões de brasileiros que formam igual a mim. E eu acho que a carapuça serviu para ele, dos nossos fantochezinhos, dos nossos bonequinhos, porque cá entre nós, o Supremo tem só decepcionado o brasileiro. O Supremo, Igor, você vai lembrar, era assim, o porto seguro. Se havia uma crise no legislativo, no executivo, entre legislativo e executivo, o Supremo entrava, amenizava, ministros low profile, ministros que não eram estrelas, que ficavam lá para julgar. Tu tá falando de bastante tempo atrás, né? 15 anos para mais. Então vamos lá, 15 anos atrás já estava lá Gilmar Mendes. Já destoando. Eu acho que tudo começou a piorar foi exatamente com a entrada de alguém que tem esse tipo de perfil aí, que talvez ele tenha sido o primeiro.
E de lá para cá só vem piorando. Eu acho que nós devíamos fazer um reality show chamado STF, você concorda? Eu acho que eles iam gostar Calma aí, muito. cara. Não iam, porque parece que o que eles mais gostam é de estar se expondo, estar na mídia, e em outros países o judiciário ele é um poder que não age, ele é um poder só que reage quando acionado. Porque o que ele tem de fazer? Julgar alguma coisa para o qual ele foi solicitado. Aqui eles entram acusando como se fosse promotoria, Ministério Público, aqui eles entram investigando como se fosse Polícia Federal, Polícia Civil. Então é uma deturpação total do que precisam e deixam de lado o que é importante. As questões constitucionais, as questões mais relevantes ficam aí. Mas um presidente novo, um presidente com credibilidade vai fazer mudanças nessa governança que precisa. O Supremo ficar julgando o que ele está julgando, Igor, é a mesma coisa que um presidente de empresa deixar a atribuição de ser presidente de empresa e ir lá trocar vidro na janela, ir lá arrumar uma torneira, nada contra a área de manutenção, ou ir lá tirar xerox. Você está entendendo? Eles parece que perderam um pouco a noção, mas se é para perseguir alguém, aí eles estão de prontidão para poder fazer. E, bom, tu deve ter visto... Bom, e qual que é a sua opinião sobre isso tudo aí que tem acontecido? Bom, cara, eu me parece que tem um tempo que a galera do STF ali tá precisando dar algum tipo de satisfação para a sociedade, na minha opinião. Por quê? Justamente porque eles são a última instância, eles são para quem a gente recorre em última instância, né? Então, como é que eu posso confiar na justiça? Como é que uma sociedade confia na justiça se a gente desconfia de quem está na cadeira do maior tribunal, do superior tribunal, do Supremo Tribunal Federal? Isso não quer dizer necessariamente, eu não estou dizendo aqui que os caras são necessariamente corruptos. O que eu estou dizendo é que tem umas coisas que a gente precisa entender melhor. O que eu estou dizendo é que não é comum um contrato enorme para um escritório intimamente ligado a um ministro, né? E eu queria entender o porquê disso, sabe? Algum deles já veio aqui no seu programa ou não? Ainda não. Uhum. Mas vamos ver o que rola. Porque isso é interessante, porque tem em alguns pontos, em alguns lugares, a gente vê eles se expondo e falando, né? Especialmente quando é um pouco mais controlado. A gente vê um ensaio de fotos, a gente vê, às vezes, num estádio de futebol. Mas tem em algumas horas que realmente interessa, na minha opinião, eu sinto que falta sei lá, uma nota que seja, uma nota. E você não acha estranho uma proximidade enorme de alguns deles com o maior criminoso do sistema financeiro da história do Brasil? Cara, se a gente entrar nessa aí, vamos entrar nessa, eu acho que tem muito mais gente enrolada nessa parada aí, nesse caso, do que os ministros do STF. Veja, uma das coisas que eu disse aqui foi que eu gostaria de saber como é que funciona um contrato com o escritório tão perto de um ministro. Mas eu também quero saber o resto das coisas. Eu queria, por exemplo, uma CPI do Banco Master. O que tu acha? Eu sou totalmente favorável. E estão tentando barrar lá em Brasília, né? E quem está tentando barrar é o PT do Lula que está tentando barrar. Porque da parte da direita, pelo que eu tenho conhecimento, o pessoal quer que seja feito. Até o Flávio? Até o Flávio, exatamente.